Goiás fica próximo de acerto com o lateral direito Bruno Santos, atleta de 29 anos de idade, para a próxima temporada. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse jogador que estava por último lá no AL Limassol, equipe da primeira divisão do futebol do Chipre. Será que é uma liga forte para a gente ter uma comparação, por exemplo, para as competições do verão no ano que vem? Além disso, sobre a sua boa passagem no futebol português, no Paços de Ferreira, ele que surgiu aqui muito jovem, né, ainda no futebol brasileiro, trazer as suas principais características de jogo e como pode funcionar com o técnico Guto Ferreira para essa próxima temporada. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final, vou deixar outros vídeos relacionados, né, sobre as notícias do Verdão. Era para eu ter gravado esse vídeo ontem, mas como eu gravei ele mais cedo, não deu para mim ter pegado ainda essa notícia do Bruno Santos, né? Por isso, gravando ainda nesta manhã da quinta-feira, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, para você palpitar nos jogos da Copa do Nordeste. Isso mesmo, já está de volta nesta quinta-feira, no dia 5 de janeiro. Teremos aí grandes clubes do futebol brasileiro em campo, como por exemplo o Vitória, enfrentando o Cordino do Maranhão, uma vitória dos baianos em casa pagando R$ 1,31, um empate R$ 3,60. Teremos também, por exemplo, o CSA e Potiguar do Rio Grande do Norte, uma vitória do CSA em casa pagando R$ 1,35. Outras boas partidas também, como por exemplo Confiança e Souza da Paraíba, América de Natal e Motoclube, Ferroviário e Asa de Arapiraca. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você palpitar novamente, né, agora nos jogos do futebol brasileiro, você encontrando lá na Sorte GoBet com ótimas cotações na primeira fase, né, da Copa do Nordeste. O link aqui embaixo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o lateral direito Bruno Santos, atleta de 29 anos de idade, também muito versátil, pode fazer uma função como um lateral esquerdo, atuou dessa maneira em algumas partidas na temporada passada lá no Chipre, e também como um meia direito, um jogador mais avançado ali na região do meio de campo. O destro, 1,83 m de altura, é um lateral muito forte, principalmente, né, no jogo físico. Vem sendo titular absoluto lá no AL Limassol, equipe da primeira divisão do futebol do Chipre. Essa informação que foi confirmada pelo André Rodrigues ainda na tarde desta última quarta-feira, né, falando sobre esse interesse por parte da diretoria do Goiás e uma negociação já avançada em estágio aí final para contar com o empréstimo do jogador até o final desta próxima temporada, possivelmente chegando no empréstimo até o final do ano com uma opção de compra. Eu imagino que o Goiás fará uma compensação financeira para essa equipe do futebol europeu para contar aí com o jogador. Isso porque ele vem sendo titular absoluto nessa temporada agora 22-23, eles que estão na metade do campeonato lá agora, né? Houve também a paralisação durante a disputa da Copa do Mundo. Em 22-23, na primeira divisão, ele participou de 11 partidas, sendo 8 delas como titular, marcou um gol, teve uma média de 66 minutos em campo e atuou como titular nos últimos compromissos e agora recentemente, no dia 3 de janeiro, o empate em 0-0 contra o Doxa FC, lá do Chipre também. Ele atuou nos 90 minutos nesse último dia 3, ou seja, na terça-feira, né? E antes disso havia jogado também no dia 23 de dezembro contra o Olympiacos Nicosia, né? Essa vitória por 2-0 no dia 23 de dezembro, também atuando os 90 minutos. Então é sim um jogador importante lá no futebol do Chipre. Ele que surgiu aqui no Brasil, ainda muito jovem, né? Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, começou ali em 2013 num time chamado Nova Cidade FC, lá de Nilópolis, né? Se eu não me engano, de Minas Gerais? Não, do Rio de Janeiro mesmo. Nilópolis FC do Rio de Janeiro, passou também em outros clubes menores, até chegar no futebol português, já muito jovem, né? Muito normal, principalmente jogadores do Rio de Janeiro, nessa época, né? O Daverson, por exemplo, ele surgiu em alguns clubes menores ali da capital do Rio de Janeiro, né? E depois foi para clubes pequenos também no futebol português. Ele iniciou ainda no Alcanense e depois foi para o Sourense FC de Portugal, na primeira divisão, né? Na temporada de 2013/2014, naquele ano ele também conseguiu fazer algumas partidas já no primeiro nível, né, do futebol português, 14 partidas no total. Em 2015 foi para o Freamundi FC, com 21 partidas e 2 gols marcados na segunda divisão do Campeonato Português. Teve ali algumas boas possibilidades na segunda liga de Portugal. Depois, em 2015/16, foi a primeira temporada dele com a camisa do Paços de Ferreira, já um clube bem mais tradicional, né?
na primeira divisão lá do futebol português. Ele ficou de 2015, né, no começo daquela temporada até o final do ano de 2020, né, foram 5 temporadas consecutivas no Paços de Ferreira. Ele só disputou a segunda divisão lá de Portugal em uma oportunidade, que foi na temporada 18-19. Antes disso, né, a única vez que ele jogou o segundo nível de Portugal foi lá em 14-15 com essa equipe chamada Freamundi, né, FC, uma equipe menor. Depois que chegou no Paços de Ferreira, foi sim bem mais titular do que reserva, pegando seus números apenas na disputa da primeira divisão, a primeira delas lá no ano de 16-17, ele participou de 29 partidas, sendo 28 delas como titular. Vou até deixar o mapa dele aqui de calor para vocês observarem sempre mais essa função como lateral direito, né? Logo no seu primeiro ano na primeira divisão de Portugal foi bem, uma média de 6.82 a sua avaliação no SofaScore. No ano seguinte, em 2017/18, fez mais 23 partidas, 22 delas como titular, com a camisa do clube português, uma média de 6.70 a sua avaliação no SofaScore. E em 2019/20, né, o seu último ano no futebol português, no Paços de Ferreira, também na primeira divisão, com mais 22 aparições, 19 como titular, uma média de 81 minutos em campo, com 3 gols marcados e uma assistência. Ou seja, a última aparição dele em um futebol de alto nível, né, a gente tem que considerar o futebol português bem melhor do que lá no Chipre, foi no final da temporada 19/20, fez uma ótima competição, uma ótima liga portuguesa naquela ocasião com o Paços de Ferreira. Como eu falei, só jogou uma vez com o clube na segunda divisão do Campeonato Português e conseguiu o seu acesso, até confirmar aqui direitinho para vocês, o ano, né, que ele jogou a segunda divisão foi na temporada 18-19, com 27 aparições. A última vez que ele participou da primeira ona, o Paços de Ferreira ficou na 13ª colocação do Campeonato Português. Então é sim um jogador importante lá no futebol de Portugal, foi titular no período que ele esteve por lá e quando chegou no Chipre, né, obviamente também conseguiu manter a sua condição. O primeiro ano dele em 2020/21, onde ele entrou em campo 32 vezes naquela temporada, com 2 gols marcados. Na temporada passada completa, né, foram 30 aparições, com 4 bolas na rede e outras 2 assistências. Na disputa da primeira divisão do Campeonato Nacional, ele foi titular nas 22 partidas que disputou, marcou 2 gols e levou 7 cartões amarelos, né, um jogador que leva muitos cartões também, observei isso. Nessa temporada, por exemplo, em apenas 12 aparições, com um gol marcado, ele já levou 5 cartões. Então acho que é esse ponto para a gente destacar. Mas falando sobre a carreira do Bruno Santos, apesar dele não ser muito conhecido aqui no futebol brasileiro, sempre em Portugal foi um jogador titular, tendo essa experiência em primeiro nível no futebol português e agora nos últimos 3 anos estava no Chipre. Não é a pior liga do mundo também. A gente tem que observar os clubes, né, que vira e mexe, faz boas campanhas na Champions League, principalmente com o Apoel, e na Europa League direto aparece uns, agora vou até fugir o nome, acho que a AEK, uma coisa assim, um time verde e amarelo. Daqui a pouco volto para falar para vocês. Fazem boas campanhas na Europa League, na Conference League, então eu vejo um nível não semelhante aqui da América do Sul, né, porque obviamente o estilo de jogo é diferente, mas é bem parecido o nível técnico da liga com o Campeonato Paraguaio, o Campeonato Uruguaio, tranquilamente, não é tão horroroso assim quanto a gente pode imaginar, bater no olho logo de frente. Aí tem o Omonia FC também, que participou da Europa League esse ano, né, fazendo um jogo duro, inclusive, contra o Manchester United. Depois de passar aqui um raio-x, né, na sua trajetória, quero falar também sobre as características de jogo do Bruno Santos. Como eu falei, um jogador muito forte fisicamente, evoluiu isso bastante depois que foi para o futebol do Chipre e tem 1,83 m de altura, destro, pode observar também essa força, né, muito por conta da sua altura, e tem uma boa velocidade. Não é um jogador assim que vai aparecer toda hora na linha de fundo, apesar de marcar muitos gols, né, tanto lá no futebol português quanto também no Chipre. Quando aparece, busca ali ou cabeceiros, né, no segundo pau, fez alguns gols dessa maneira, muito por conta da sua altura, e cruzamentos, também pega bem na bola, principalmente para inversão de jogadas e lançamentos. É um estilo que o técnico, o Guto Ferreira, trabalha bastante, né, com uma saída de bola longa. Na hora que aperta ali, ele tenta sair jogando, principalmente tocando de um lado para buscar a inversão de jogo. E o Bruno Santos pode fazer muito bem esse papel, seja na direita, onde ele jogou principalmente lá no futebol português, no Chipre também, em grande parte foi um lateral direito, às vezes atuando um pouco mais ofensivo. Mas observei em algumas partidas dele também na primeira divisão cipriota que ele atuou como um lateral esquerdo, também fazendo muito essa função. Traz a bola ali um pouquinho para o lado direito, observa a movimentação e busca também os lançamentos. O jogo dele no porte físico, né, um cara que se dedica bastante na marcação, consegue sim ter boas antecipações e cortes por baixo, né, um jogador que tem essa característica, um bom drible curto também para tentar sair jogando com um pouco mais de velocidade. Não vejo ele com um brilhantismo técnico, uau, que absurdo, ou cruzamentos também espetaculares. É um jogador, na minha visão, nota 7, mas que pode sim contribuir muito com a sua raça, né, com a sua força física, pode sim ser uma boa alternativa, e é muito alto e veloz, né, é algo difícil da gente observar
jogar aqui no futebol brasileiro, essa posição que é muito carente, muito mesmo, principalmente a lateral direita aqui no país, né? Então acho sim uma negociação ok, interessante para o Bruno Santos, não vinha sendo reserva, não vinha contundido, algo nesse sentido, lá no futebol mais alternativo da Europa, mas por exemplo, a Liga do Chipre ela é bem melhor do que a da Moldávia, né? Por exemplo, onde o Goiás trouxe de volta o Heron, teve aquela especulação envolvendo o Vitor Pernambuco, o Felipe Viseu também, que foi pro Atlético, jogava lá na Moldávia. Eu acho a Liga do Chipre muitas vezes melhor do que, por exemplo, a Moldávia, óbvio, Albânia, Letônia, Lituânia, muito melhor, Finlândia. Acho uma liga sim bem competitiva, obviamente não é a mesma coisa da Série A, pode ser no máximo a Série C do Campeonato Brasileiro, vejo até a Série B com um nível acima, mas não é um jogador desprezível não, vinha fazendo boas funções e também na primeira divisão do Campeonato Português. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa negociação, né, da diretoria do Goiás, já muito bem encaminhado desse nome do Bruno Santos pintando aqui no Verdão, se você aprova ou não, e essas outras negociações que ficaram para trás, né, tanto do Michel Macedo, do Ceará, o Calegari e também do Fluminense. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final dos vídeos falando sobre negociações, como por exemplo do Luan. Será que que disse o Edmil Pinheiro, melhor dizendo, né, sobre essa questão do meio atacante aqui no Verdão? Além disso, do Ian Souto, zagueirão, que deve receber outra proposta do futebol europeu durante essa temporada de 2023, e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera, e o link aqui embaixo também da Sorte GoBet.